Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do FadivaCast, o podcast da Fadiva, que é um espaço pra gente conversar, pra gente trocar ideia, pra gente ficar mais à vontade, conhecer um pouquinho mais a fundo da vida dos nossos professores, alunos e colaboradores. E hoje nós estamos aqui com uma presença muito especial, que é a presença do professor Pablo. Professor, muito bem-vindo ao 4º episódio do FadivaCast. Estou muito feliz de te receber aqui. Obrigado pelo convite e pela confiança para que eu possa dar um pouco de testemunho da minha experiência aí no direito. A gente está muito animado para conhecer essa história, sua trajetória até aqui, sua caminhada. Bem-vindo, fique à vontade, viu? É um prazer compartilhar isso com todos. Ótimo. Comece então, por favor, se apresentando pra gente, apresentando quem é o Pablo, onde ele nasceu. Sim. Sou natural de Lavras, morei em Lavras até os meus 14 anos. E em virtude do falecimento da minha mãe, quando eu tinha 14 anos, eu vim para Varginha e fui criado pela minha tia, que era a irmã dela e minha madrinha. Então, aqui em Varginha, eu concluí os meus estudos. A época eu falava primeiro grau, segundo grau, né? E logo que eu concluí o segundo grau, eu já fiz o vestibular na Fadiva e ingressei. Então, sou egresso da Fadiva e tenho o prazer de estar aqui há quase 20 anos dando aula. Olha só, fora o período acadêmico como aluno, que eu iniciei em 1997. Então já estamos nos aproximando aí de 30 anos do meu vínculo com a Fadiva. 30 anos. Exatamente, aqui da casa, egresso daqui. Egresso da Fadiva. E além de professor, o senhor é advogado? Sim, a minha carreira, um pouco assim, falando a respeito de estágio, né? Quando eu entrei na faculdade, logo eu comecei a fazer estágio no fórum, comecei na secretaria, uma secretaria criminal. Depois da secretaria criminal, fui para a secretaria da primeira vara civil. Da secretaria, eu fui para o gabinete, trabalhando com o juiz titular, que era o Dr. Rui Nogueira de Sá. E fiquei até o 5º ano, que ainda era anual, não era por período. 5 anos? 5 anos. Fiz estágio durante os 5 anos. Então, em um primeiro momento, em virtude desse meu estágio na magistratura, né, com o juiz, eu pensei em fazer concurso, cheguei a concorrer, cheguei à segunda etapa, mas logo depois eu já engrenei na advocacia, tinha um sócio, né, no escritório. A nossa sociedade durou por vários anos, infelizmente depois ele veio a falecer. E então a minha carreira na advocacia começou do zero, do nada. Nossa, interessante. Nada. Não tenho ninguém na família assim com uma história de formação acadêmica. Eu fui o primeiro da minha família a ter um curso superior. Que honra, né? E comecei a minha advocacia do nada. Eu conto a história. Meu primeiro caso foi uma cobrança de aluguel, R$200, no juizado especial, honorários 10%, ou seja, R$20. E para dividir com o meu sócio ainda, R$10 para cada um. Pagou nem a gasolina do fórum. Não, durante muitos anos pagando para trabalhar. É isso, né? O começo ele é complicado, mas vale a pena. Vale muito a pena, muito. E em detrimento disso, o senhor como professor, aí o senhor teve esse início ali na advocacia e nessa área acadêmica como professor, como que se deu esse início? Foi muito passado, eu formei em 2002, colei grau em 2002, terminei em 2001 o curso, colei grau em 2002, logo já passei no exame de ordem e logo na sequência, passado um ano e pouco, o professor Aloísio, que é professor aqui da casa até hoje, pediu para que eu viesse aplicar uma prova aos alunos, uma vez que ele tinha um compromisso. Vim e apliquei a prova. Na sequência, ele tinha um outro compromisso e me avisou com antecedência. Falou, Pablo, e ele já me conhecia do fórum, como estagiário no fórum. Então, e ele tinha sido meu professor aqui também. Eu acho que ele já estava olhando para você como um futuro professor, ele já estava... Acredito que sim, porque eu fui encaminhado exatamente pelas mãos dele. E sou muito grato a ele por isso, né? Então, o professor Aloísio me fez esse convite e eu vim, dei uma aula, os alunos gostaram e
começaram a pedir para os outros professores, quando faltassem, que eu viesse dar aula. E aí os professores começaram a me chamar. Em virtude de algum compromisso que eles porventura tivessem, eles me chamavam, eu vinha, dava aula. Então eu fiquei 2 anos assim substituindo um ou outro professor. Isso começou em 2004. E em 2006 eu fui efetivado aqui pela Fundação Educacional. Que legal, que interessante, né? Então desde 2006 sou professor na casa. Olha só, então, assim como alguns que eu conversei aqui no podcast já, o senhor transiciona entre essas duas carreiras, né? Sim. Que é a advocacia, que é o lecionar, ser professor aqui da casa. E diante de toda essa correria, qual foi o seu maior desafio no início da carreira na advocacia? A maior dificuldade, o maior desafio é você ter a oportunidade de mostrar a sua qualidade de trabalho. É essa que é a grande questão. É a primeira oportunidade. É a primeira oportunidade. Eu falo muito isso para os meus alunos e tenho oportunidade agora de falar para mais pessoas. Não desistir, isso é fundamental. Demora para as pessoas reconhecerem a qualidade do seu trabalho. E a qualidade do seu trabalho, ela não vai decorrer única e exclusivamente de publicidade. Não. É do seu estudo diário, é da disciplina, é da dedicação nos livros, pesquisa de jurisprudência. Ainda que você não tenha um volume grande de processo, se dedique ao estudo. Porque o estudo vai te dar exatamente essa base de conhecimento e, via de consequência, você será um bom profissional e prestará um bom serviço. Então, a boa prestação do serviço é o primeiro passo. O reconhecimento é consequência. Mas esse reconhecimento, ele demora. E aí é que você tem que não deixar as oportunidades passarem. Porque muitas das vezes, e até hoje, tem que se sacrificar um pouco a questão dos honorários para você ter a oportunidade de mostrar a sua competência, a sua capacidade de trabalho. Interessante. Isso é fundamental. E não trabalhar única e exclusivamente pelo dinheiro. Tem que ter essa vocação. Para advogar, tem que ser vocacionado. Para a vida acadêmica, como professor, tem que ter vocação. Com certeza. E com a vocação, você acaba que desenvolve o trabalho de forma natural. Aquilo te faz bem. É o seu dia a dia, a sua rotina. Com certeza. Eu achei interessante esse ponto que o senhor trouxe, de às vezes sacrificar um pouco o honorário, para a gente ter essa oportunidade de mostrar o nosso trabalho, dependendo do cliente que a gente está tendo acesso ali naquele momento, né? Isso é interessante. Sim. E entre a faculdade e a vida na advocacia, a vida como advogado, houve um choque de realidade? Tem esse choque, e eu sou professor de prática civil. E eu falo muito isso para os alunos. Aqui na faculdade nós temos uma formação acadêmica muito rica em detalhes, em formalismo, muito apegado à lei. Por quê? Porque os alunos, eles terão que passar ainda por uma fase, caso queiram a advocacia, que é o exame da ordem. Esse é um passo. E ali é um formalismo absoluto. Então nós temos que passar para os alunos esse formalismo. Tanto que em sala de aula, às vezes os alunos falam, mas professor, eu faço estágio, não é assim. Isso é a prática. Mas para se chegar lá na prática, você vai ter que passar por esta etapa. Aonde nós temos que seguir o rigor da lei. Na prática, muitas das vezes, o ideal de justiça se sobrepõe à lei. Então a lei, ela é uma ferramenta que nós vamos utilizar, porém, muitas das vezes nós temos que abrandar, trazer uma interpretação da norma para se fazer justiça. Faz sentido. E o senhor falou que é professor aqui na Casa de Prática Civil. Sim. E como que deu esse início, ou o seu interesse pela área do direito civil? Que você falou que começou estagiando numa secretaria criminal. Sim. E aí depois transicionou para uma secretaria da área civil. Sim. E como que se deu o seu amor? Foi escolha o direito civil? Foi consequência?
Eu acredito que em razão do estágio, pelo fato de ter feito estágio em uma secretaria e depois em um gabinete de um juiz que atuava na área civil, eu acabei que eu fui naturalmente caminhando para essa área, né? Mas, assim, quando a gente fala em direito civil é algo muito amplo. Hoje a minha atuação ela é mais dentro de direito societário, que é um segmento dentro do direito civil, onde nós tratamos de planejamento, organização societária, assessoria jurídica para grandes empresas, empresas de pequeno porte, de médio porte também. Então, essa é a minha atuação pessoal. O meu escritório tem atuação dentro da área civil como um todo. Nós não atuamos, por exemplo, em trabalhista, questão criminal. Isso nunca fizemos no escritório. Mas eu, particularmente, hoje eu fico focado mais na parte do direito societário, assessoria, planejamento para as empresas, bem como também para a pessoa natural, né? E também no segmento do direito tributário. E isso toca o direito empresarial? Sim, o direito empresarial. Dentro do direito empresarial nós temos um ramo que é o direito societário, né? Porque o direito empresarial ele vai abranger ali vários outros segmentos, mas especificamente que nós tínhamos lá atrás chamávamos de direito comercial, que o professor Aloysio, que eu citei anteriormente, foi meu professor e em razão dele é que eu tenho essa paixão pelo direito societário. Que interessante, né? Muito legal. E como advogado, atuante aí há muitos anos, o senhor poderia deixar um conselho para quem está começando agora na advocacia? Se você pudesse deixar esse conselho, qual seria? Claro. Uma coisa que eu aprendi, e eu aprendi com o meu sócio, foi uma lição que eu levei para a vida. Em um processo, você não lida apenas com o interesse e o direito do seu cliente. Do outro lado também tem uma pessoa. Então o respeito à outra parte é fundamental. Então se você não tiver nada de bom a falar, não diga. Fique em silêncio. Esse respeito, essa empatia pelo outro, né? É fundamental. Tem que ter essa empatia. E eu vejo muitas das vezes que não tem. Triste, e isso é fundamental. Você tem que levar em consideração que se porventura existe um conflito, o conflito deve ser tratado dentro dos limites do direito e não transpor para o lado pessoal. Muito bom. Muito obrigada pelo conselho. Imagina. Pessoal, escutem esse conselho. Eu achei interessantíssimo. Sobre essa humanidade. Sim, sem que dúvida. o advogado precisa ter, Sem né? dúvida, sem dúvida. E, voltando um pouquinho na prática civil, o senhor leciona aqui na casa essa matéria. Poderia falar um pouquinho pra gente sobre a importância da prática civil na formação do direito, do curso de direito para o aluno? Sim. A prática civil, ela se inicia no 7º período, né? Então, em 7º, 8º, 9º e 10º. Até este período, os alunos, eles vêm com um conhecimento teórico. E quando eles chegam no 7º, a prática, aí tem a prática penal, tem a prática trabalhista, tem a prática civil, e a minha parte, o meu segmento, é a prática civil. Então, na prática civil, é onde nós começamos a trazer para a realidade todo aquele conhecimento teórico que eles tiveram nos períodos anteriores. Então é onde nós vamos tratar, por exemplo, da elaboração de procuração, redação de contratos, como você estrutura um contrato, a questão referente à elaboração de uma petição inicial, a elaboração de defesas, contestação, reconvenção, elaboração de recursos. Então, a prática é exatamente o momento onde o aluno vai trazer todo o conhecimento teórico para o concreto. É tão bom, eu adorava quando a gente chegou finalmente nessa altura do curso. Eu, na verdade, estagiei desde muito do comecinho, então eu já tinha essa noção. Mas é muito bom a gente poder discutir em sala de aula, casos práticos, tirar E dúvida. você fez estágio aonde? Olha, eu fiz estágio, eu nunca estagiei no fórum, eu estagiei desde o começo em escritórios. Olha que legal. Escritórios, e no último período, no meu último ano, na verdade, eu entrei num cartório de imóveis. Olha. Foi quando eu me apaixonei pelo direito imobiliário, que é o que eu atuo hoje. Que interessante. Né? Mas assim,
O meu sócio, ele era especialista em direito urbanístico. Era um dos maiores conhecedores de direito urbanístico. Muito bom. Então ele trabalhou muitos anos em cartório de notas. Então ele tinha um vasto conhecimento de toda a norma que aborda o direito registral, o direito imobiliário. Nossa, eu amo essa área. Só que eu acho muito importante também o aluno ter essa prática do estágio em escritórios, esse contato com a advocacia, justamente para a gente também saber, poxa, como é a rotina de um advogado? Sem dúvida. E diante de tudo, da sua experiência, qual você elencaria, o que você vê como os maiores erros dos jovens advogados, se é que a gente poderia falar dessa forma, algo que você observa como talvez um equívoco comum de um jovem advogado? Eu acredito que assim, é natural da juventude, do início da carreira. Ingressar com medidas, adotar medidas judiciais, pautado única e exclusivamente pela versão trazida pelo cliente, sem analisar todo o contexto. O macro. Exatamente. Então tem aquilo ali que o cliente trouxe como a pura e única verdade. Então eu sempre falo isso muito, calma, analise todo o contexto, analise todos os lados, todas as partes envolvidas. E o que é fundamental, ir ao Poder Judiciário tem que ser a última alternativa. Ir ao Poder Judiciário hoje em dia, em razão do volume de demandas, é você perpetuar o conflito. Então você tem que ter como norte a solução do conflito para o seu cliente de forma rápida e eficaz. Nem sempre você vai conseguir conciliar isso, a rapidez com a eficácia, porque às vezes a rapidez também não leva a uma resolução eficaz. Mas o advogado ele tem que ter como norte que o escritório dele é o primeiro ponto de solução do conflito. Ali ele tem que adotar técnicas para que ele consiga uma composição entre as partes e não ser um motivador e um instigador do conflito. Porque o resultado financeiro com relação a honorários se dará a partir do momento que você der uma resolução para o problema do seu cliente. E não você instigar o conflito para justificar o ingresso de uma demanda e assim querer receber mais honorários. Então, a minha opinião é exatamente essa, que o advogado tenha no seu ambiente de trabalho o primeiro ponto de resolução do conflito. E analisando todo o contexto, a versão trazida pelo seu cliente, tudo que foi apresentado, inclusive pela parte contrária. Com certeza. Eu acho que pela quantidade de processos, pela forma que o jurídico está abarrotado, o melhor caminho tem sido a composição amigável quanto possível, né? Sem dúvida. Claro, existem situações que não. Situações que não. Às vezes também meios extrajudiciais, né? Como a gente estava falando aqui de cartório. Então é uma opção. Temos o Sejus, que também faz um trabalho excepcional de resolução de conflitos. Então eu creio que é uma ferramenta muito importante, né? Às vezes o jovem advogado está com bastante energia. Claro, conflito. Claro. Litígio. Não, e muitas vezes também, no começo da advocacia, não tem como você estabelecer os honorários. Normalmente você vai trabalhar por êxito, não é? Então, assim, sobre aquilo que você porventura receber ao final, eu receberei os meus honorários. E no começo é assim, gente. Isso é normal. Faz parte, né? Faz parte. Todo mundo passa por isso, não é? E eu acredito que houve uma mudança muito grande da advocacia de anos atrás. O senhor é advogado há quantos anos? Há 23 anos. Houve muitas mudanças. Eu tenho 26 anos, então houve muitas mudanças. Até mesmo o processo eletrônico, tudo isso que eu passei por essa transição, porque quando eu comecei a estagiar ainda era processo físico. Sim. E aí depois a gente... quando eu fazia estágio era processo físico, né? Então eu falo até hoje, serviço de máquina. O serviço de máquina, porque o pessoal lá atrás trabalhava da tilografia. Eu lembro que eu ia pro escritório
advogado que eu estagiava com aquela pilha de processo, literalmente, E era doido, né? Você escrever mesmo ali uma solicitação. Eu lembro de advogados que faziam, por exemplo, acho que era carbono. Colocava as folhas, uma outra folha, porque era a petição, e depois a contrafé ali, fazia no carbono e digitava. A máquina. E hoje em dia mudou demais, né? Sim. Olha só, a gente tá aqui num podcast. Sim. Esse podcast pode chegar a milhares de pessoas, qualquer lugar do mundo. E a gente tem também a IA, né? Que é a inteligência artificial. Sim. Por acaso, o senhor acha interessante? Como que você pensa no impacto da inteligência artificial? Eu não uso, porque eu tenho... É questão de método. Eu tenho o hábito de fazer leitura apenas de livro físico, não consigo, eu não consigo fazer leitura de digital. Kindle. Não consigo. Já comprei, já tentei, mas não me adaptei. Então eu tenho que ler físico, né? Eu considero que a inteligência é uma ferramenta fundamental, porém tem que saber utilizar. Que ela não seja utilizada como o único meio ou a única forma para se resolver ou se desenvolver uma atividade. Então, hoje em dia, por exemplo, eu me deparo com petição, que eu leio a petição, é evidente que aquilo é fruto único e exclusivo de inteligência artificial. Então, eu penso que aqueles que seguem este caminho podem, daqui a algum tempo, em virtude da falta de aprofundamento e de estudo permanente que o direito exige, vai cair a qualidade deste profissional. Agora, aquele profissional que mantém um estudo, mantém uma disciplina de aprofundamento, de pesquisa, utilizar a inteligência artificial como mais uma ferramenta de pesquisa, aí eu acho fundamental. Sim. Aí eu acho que quem conseguir fazer essa conciliação e utilizar a inteligência artificial como um instrumento de pesquisa, aí sim. Mas não, né? Aí eu acho que considero. Mas eu acho que volta muito naquilo que o senhor estava falando sobre a humanidade, sobre a gente tratar aquele que está ali, nosso cliente, aquela pessoa que está ali na nossa frente, como uma pessoa humana e enxergar, não honorários e tal, mas enxergar uma pessoa. Sim. E eu acho que a inteligência artificial, ela tem esse poder de desumanizar um pouco. Então, se a gente não tiver esse contato, esse cuidado, melhor dizendo, a gente pode perder, né, esse feeling, esse toque humano. Sem dúvida. E eu, por exemplo, que gosto muito de processo, eu considero que a inteligência artificial ela não tem essa sensibilidade que é inata, que é natural, que é do ser humano, né? Então, muitas vezes, ainda que você tenha que se manifestar no processo, você tem que ter a sensibilidade de saber se aquela realmente é a hora que você tem que colocar aquilo, ou se não é aquele o momento. Então, isso é do ser humano. Algo que nunca a inteligência artificial vai substituir. Exatamente, é insubstituível. Essa sensibilidade. A gente estava falando sobre a Fadiva. Quantos anos o senhor dá aula aqui mesmo? Desde 2020. Não, desde 2006. 2006. O senhor formou em 2002. Formei em 2002. 2006. 2004 eu comecei a substituir. E em 2006 você se efetivou aqui eu efetivei como professor na Fadiva. Que legal. E observando os alunos, agora mais essa parte de sala de aula, como que o senhor observa o preparo dos alunos que saem da Fadiva? Sim. A Fadiva, ela sempre teve essa preocupação, desde o meu período como aluno e por todo esse período como professor, de trazer um conteúdo teórico muito denso, muito rico para os seus alunos e também a prática jurídica. Eu me recordo do Dr. Francisco Benfica, o rigor que ele tinha com a prática jurídica. Por diversas vezes me reunia com ele e ele falava: professor Pablo, eu quero que o senhor permaneça na prática civil, eu quero que o senhor faça assim, assim. Então, a Fadiva tem essa preocupação com o desafio do aluno no que nós falávamos e chamávamos de sexto ano. Que é quando o aluno sai e ele vai encarar o mercado de trabalho. Então a Fadiva tem essa preocupação. E eu considero que isso é um dos grandes diferenciais. De não trazer apenas o conhecimento teórico,
mas de trazer essa prática através de audiências simuladas. Há pouco tempo tivemos o júri também, acho que foi a professora Cíntia, né, que organizou, e outros professores. Né? Muito legal. Não, e é muito importante para que os alunos tenham essa vivência, a questão da postura, como se dirige a um juiz, a posição. Por exemplo, sala de audiência, em qual lugar que eu vou sentar? Se eu sou advogado do autor, em qual lado da mesa, no gabinete do juiz, eu vou sentar? Como advogado do réu. Então, isso é muito importante. E isso a Fadiva disponibiliza e proporciona aos alunos. Temos o Serage, que faz um trabalho social fundamental. Então, assim, a Fadiva tem esse compromisso com o aluno, de não apenas dar o conhecimento teórico, mas também toda essa vivência prática, para que os desafios no 6º ano, que nós chamávamos, né, não sejam tão difíceis de serem superados. Que sejam possíveis, né? Sem dúvida. Eu acho isso muito interessante, focar na vida real, né? Claro. Na prática, em casos práticos, isso é muito interessante. Sim, sem dúvida. E o senhor lecionando aqui, tem algum caso interessante de sala de aula que você consegue compartilhar com a gente? Ou algo que te marcou nessa vivência como professor aqui? Algo pontual, não. Mas, assim, é o que me move ainda a continuar na vida acadêmica como professor. É de sempre encontrar com os meus alunos nos mais diversos lugares. Quer seja como advogado da parte adversa, trabalhando, fazendo estágio. Teria medo. Não, mas lógico que não, de forma alguma. Você chega na sala do juiz e pensa, claro. Não, de forma alguma, nada, claro que não. Eu fico pensando isso, se um dia, eu penso isso, eu falo, nossa, se um dia me marcaram uma audiência lá em Varginha, porque às vezes marca, eu sou da comarca de Boa Esperança, né? Ali a gente não tem Justiça Federal, Justiça do Trabalho aqui, mas graças a Deus trabalhista meu marido que atua. Eu penso, gente, se um dia marca uma audiência, instrução, julgamento, aí eu chego lá, tá do outro lado, professor Pablo, professor Priscila. Nada. Eu tremei na base. Pelo contrário, eu prefiro, como eu disse, são esses momentos que me marcam. Porque sempre quando eu tenho um ex-aluno como advogado da parte contrária, parece que o processo flui de forma mais natural, parece que somos estimulados a uma composição, até em razão desse vínculo próximo. Pode ser? É isso que me move, é isso que me faz sentir prazer. Encontrar também ex-alunos que são servidores. Então, aqui na região, vários, eu vou fora, encontro um ex-aluno, encontro outro. Todos são Fadiva, né? Aí a gente encontra todo mundo. Graças a Deus, né? Isso é sinal do compromisso da Fadiva com a formação. E nesse sentido, como professora aqui da casa, o que mais te alegra, ou o que mais te traz prazer e orgulho de fazer parte da instituição como professor da casa? Com relação à Fadiva, eu tenho uma gratidão muito grande, porque, como eu disse, eu fui o primeiro da minha família a ter uma formação acadêmica, né, um nível superior. E sem qualquer histórico assim, na família de uma carreira jurídica. E eu só concluí a minha formação em razão de uma bolsa que a Fundação Educacional disponibilizou no meu período de formação, na minha graduação. Se não tivesse essa bolsa, eu não teria condições de concluir o meu curso. Então, o que me marca na Fadiva é exatamente essa gratidão que eu tenho pela instituição. Sim. Porque toda a minha carreira é fruto e é graças a essa instituição, que me formou e que confiou em mim como professor. Porque eu, durante a faculdade, eu sou extremamente tímido. Durante a faculdade, tinha vergonha de apresentar trabalho. Nossa, não me imaginava como professor. Gente. E aí... E como que o senhor teve essa transição, dessa timidez? Não sei te falar. Desde a primeira vez que você entrou na sala de aula, deu um frio na barriga e você foi, mesmo assim? O frio na barriga dá até hoje, você acredita? Toda aula. Toda aula. E assim, quem foi ou é meu aluno sabe, eu vou pra aula com um pincel na mão. E ali eu vou batendo papo. Eu tenho a aula como um bate-papo com os alunos. Eu não posso ter a aula como algo formal. Sabe, ali preparado, tudo organizadinho e tal.
Tem professor que tem essa técnica. Eu não consigo. Se eu fizer isso, eu vou ficar travado e aí vem a timidez e eu não consigo evoluir. Mas eu consigo superar essa timidez exatamente em razão dessa relação. O principal para mim na instituição é a relação com os alunos. Manter essa relação, essa convivência é o que me move, é o que me mantém, que me preserva aqui. Então isso para mim é fundamental. E aí eu tenho um bate-papo. Eu chego na sala, pego o pincel, vou batendo papo com os alunos e vou falando. E o nervosismo vai passando. Vai passando. É só antes de colocar o pé na sala de aula. Agora eu coloco o pé lá no tablado e começo a falar. Acabou. Vai embora. Mas é interessante quando a gente olha para uma pessoa que traz uma história como a sua. Do tipo, eu era muito tímido, eu tinha dificuldade na apresentação de trabalho. E eu acho que também essa questão de você se dispor a enfrentar. Claro. Porque eu sei que isso não é fundamental. Tem muitas áreas do direito que você não vai precisar abrir a boca. Tipo, se você passar no concurso, trabalhar em uma área mais operacional, mais técnica. Mas, como nós estamos tratando aqui, conversando com um advogado, com um professor, a maioria das carreiras, elas exigem essa postura. Sim. E você ter essa comunicação clara. Então, você ter essa disposição de você enfrentar é muito importante, né? E isso eu vejo muito hoje com os alunos, principalmente agora que se aproxima a apresentação do trabalho de conclusão do curso, eu vejo quanto eles ficam nervosos e tal. Então, eu sempre busco também, em sala de aula, criar situações onde eles vão se soltando. Que era o que eu fiz lá atrás. Então, eu percebi que eu tinha que de alguma forma, me soltar, começar a criar um mecanismo para abrandar essa minha timidez. Então, assim, aqui, por exemplo, é porque a gente está conversando dentro de algo voltado à minha profissão, como professor, como advogado. Então, aí eu falo de forma tranquila. Mas, por exemplo, na minha vida pessoal, eu sou muito tímido. Muito tímido. Mas, ainda nesse quesito, eu acho que quando você tem, igual você estava falando, sobre você ser um advogado e se preparar, você dedicar estudo, dedicar a ler, a buscar jurisprudência, lei seca, você ter o domínio ali do conteúdo que você está fazendo, eu acho que isso traz muita confiança também. Sim. Você ir preparado para uma sem audiência, dúvida. Nossa. Não, sem dúvida. Eu acho que 50% da sua timidez morre ali. Uma audiência pressupõe que você domine o processo na íntegra. Não tem como você ir para uma audiência sem que você conheça todos os atos que compõem aquele processo. Porque qualquer situação que venha fugir da normalidade, você sabe o processo na íntegra. E aí basta você fazer uma advertência, pedir pela ordem e trazer o processo à tona para que todas as questões que surgiram ali na audiência sejam resolvidas. Agora, se você não conhece o processo, faz a audiência, você não sabe como entrou e nem como saiu. Nossa, é complicado. Deus me livre. Eu sou uma pessoa diferente do que você está contando. Eu sou muito organizada. Sim. E muito técnica. Tanto né? Que eu preparo meu roteirinho aqui. Eu vou me soltando, mas eu... E não estamos seguindo nada de roteiro, porque ela me mandou o roteiro e eu não vi nada. Mas eu gosto de ter... Eu sou uma pessoa muito técnica, gosto de ter essa segurança, não, sim, sabe? Sim. E eu nunca tive dificuldade em falar em público. Porque eu acho que desde muito nova eu já fazia apresentação em igreja ajuda muito, né? Só que eu ainda assim gosto dessa segurança. Claro! E o meu esposo é igual você, meu esposo é assim, vamos, se prepara, lógico. Sim. Tem toda a questão de você estar inteirado do que vai acontecer. Por exemplo, a matéria de hoje lá na sala. Claro! Sei lá, igual você prática, petição inicial, você tá inteirado. Mas meu marido é assim, ele tem esse dom, que eu acho que é algo inerente do professor. Como eu disse, a docência é uma vocação. Eu não sabia que eu tinha essa vocação, fui descobrir na prática. Né? Porque tem... Meu filho, por exemplo, meu filho também é da área do direito. O meu filho também tem essa vocação.
Então ele fala, eu pretendo dar aula também. Legal. Então ele já tem, assim, aí ele já tem mais ele tem uma oratória melhor, né? Mas assim, é natural e ele vai rompendo esses desafios. Muito legal. Às vezes o meu esposo fala, não, mas você não tem vontade. Eu falo, amor, não tenho vontade. Muito obrigada. Porque eu penso assim, e se o aluno me fizer uma pergunta e eu não souber responder? Esse é o meu maior medo, você acredita? Nada, você não sabe, não sei. Não sei. Não é obrigado a saber tudo. Saber tudo, né? Não é questão nem de ser obrigado. É impossível você saber tudo no direito. É verdade. É impossível. Ainda mais alguns casos que os alunos apresentam. Não, sem dúvida. Que eles inventam. E várias consultas que surgem no meio da... Eu te pergunto, é consulta ou é realmente dúvida? É uma dúvida. É verdade. Mas eu acho muito interessante esse jogo de cintura que vocês têm. Eu vejo e reconheço muito a proximidade que a Fadiva oferece da relação professor-aluno, de fato. Sim. O professor Marquinho veio aqui, eu acho que foi o segundo episódio que a gente fez com ele, e ele comentou sobre isso. Ele falou assim, Vitória, eu conheço instituições que os alunos são um número. É o número da chamada. O professor não sabe o nome, professor. E aqui não, a gente tem essa proximidade. Sim. Essa oportunidade de fazer a consulta na sala, mas é verdade. E conversar. E em relação às suas profissões, como professor, como advogado, o que a sua vida profissional te deixou a maior lição que a sua vida profissional te deixou? Ou está te deixando? Né? Paciência. Eu sou agitado. Eu sou... Imediatista? Sim. Mas com o tempo eu vi que o direito muitas das vezes exige que você não faça nada. Às vezes o não agir, ele vai surtir um resultado muito maior. Então, ao longo da minha carreira, quer seja como advogado ou como professor, paciência. E ter essa sinceridade, igual você falou assim, se um aluno me perguntar e eu não souber. Se eu não sei, eu não sei. Fala, não sei, não posso te responder agora, vou procurar saber e te dou uma resposta depois. Então, ser verdadeiro, né? Sem dúvida. Uma pessoa que te admira muito é meu esposo, sabia? E aí hoje eu falei, hoje, né, já tava me preparando lá em casa, falei, amor, vou fazer o roteiro, mandar pro professor, aí o João falou assim, nossa... E ele falou no podcast dele, depois, se você assistiu o primeiro episódio. Eu não assisti. Ele falou, aí que teve um momento que eu perguntei pra ele das figuras que mais inspiraram ele. E aí ele falou sobre o senhor, professor Pablo, falou sobre outras personalidades. E ele falou que gostava muito da sua aula. Ele falou assim, eu adorava as aulas dele, achava... Por causa desse dinamismo, de você não estar presa ali a um papel, você ter essa dinâmica de conversar com o aluno, de envolver o aluno na prática. Aí ele falou, mas as provas dele eram difíceis. Ué, faz parte, né? Se a aula é tão boa. Eu tenho que exigir. Eu falo para os alunos, eu falei assim, aqui na faculdade vocês estão lidando com situações hipotéticas, algo abstrato. Aqui é a hora de vocês errarem. Se tiver que errar, que erre aqui. Porque aqui eu estou ao lado de vocês, eu vou apontar qual é o erro, eu vou tentar corrigir e dar o melhor caminho para vocês. Porque quando vocês saírem, vocês na maioria das vezes estarão sozinhos. E terão sobre os ombros de vocês um peso muito grande, que é o direito de outra pessoa. O direito não é o seu. Então... Por isso que eu exijo dos alunos. Porque eu quero o bem deles. Claro, com certeza. Não é? Se eu não quisesse, não, vai, pronto, todo mundo vai passar. Não. Eu acredito nisso. Igual a palavra de Deus fala, né? O pai corrige o filho que ele ama. Exatamente. E eu acho que é isso. Essa questão da gente exigir, eu acho que primeiro, porque o senhor fornece uma boa aula, um bom material. Então você tem essa possibilidade e o aluno também tem essa possibilidade de ele se desenvolver. Sim. E diante de toda a sua carreira, teria algo que o senhor, olhando para trás, faria diferente? Não, nada. Nada. Legal. Nem um caminho diferente, nada. Tudo graças a Deus. Eu tenho que agradecer a Deus por isso. E atualmente o senhor é casado? Casado, já desde 2005. E agora a esposa vai...
Eu acho que é. Acredito que é. Eu acho que é 2005 muito trabalho mesmo. E tenho 2 filhos, o João, de 20 anos, e a Marina, de 17. Oh, legal. E o João, ele tá seguindo carreira, tá estudando? Sim, o João estuda, faz direito também. Legal. E a Marina tá na fase de vestibulares. De escolhas, né? Exatamente. É uma fase complicada, mas é interessante e curioso como a sociedade nos exige que com 17 anos a gente escolha, né? Não, e como pai, ver essa responsabilidade colocada sobre os ombros, né, de uma jovem de 17 anos... Você tenta ajudar, né, dar um parâmetro, mas no final a escolha é sempre da pessoa, né? Uma escolha pessoal. Sem dúvida. E tem algo que a gente não sabe sobre o professor Pablo? Quem é o professor Pablo fora da sala de aula? Conta pra gente um hobby que você tem que a gente nem imagina. Meu Deus. Eu faço tiro esportivo. Mas tiro esportivo é tiro ao prato. Legal. Não é tiro de bala, tiro ao alvo, né? A gente chama de tiro ao voo. Que é percurso de caça, mas não mato animais. São pratos de cerâmica. Não vão ser cancelados. Não, são pratos de cerâmica, né? Tem hélice também. Então não mata animais, eu achei não mata animais. Não. O óbvio precisa ser dito, né? Claro, não. Mas é interessante, tá vendo? Olha, uma curiosidade. Me faz muito bem. Então todo final de semana eu pratico, porque me desestressa. É a atividade que eu pratico. Legal. Pra ti, o senhor é fitness, não? Sim, eu faço fitness até um certo ponto, né? Mas faço academia, tem isso é bom, atividade. Né, sim, tem minha rotina de atividade física. Rotina, é bom. Sim. E professor, o senhor estava comentando sobre a sua vida que o professor Morvan te inspirou muito. Haveriam outras personalidades que o senhor reconhece que te inspiraram também? Se quiser citar ele, pode novamente. Aqui da instituição, tem alguns professores que foram meus professores e todos eles contribuíram muito e tenho eles como referência até hoje. Dr. Francisco Benfica, Dr. Morvan Acaiaba, professora Luísio, como eu disse, a minha dedicação e meu interesse pelo direito societário, pelo direito empresarial, decorre exatamente da formação que o professor Aloysio me proporcionou. Processo civil, a minha paixão pelo processo civil é pelo Dr. Márcio Benfica. O Márcio Benfica foi meu professor de processo civil e em razão das aulas do professor Márcio eu me apaixonei pelo processo civil. Então são esses profissionais aqui da instituição. E como referência na advocacia, o meu sócio, sem dúvida alguma. Legal. Que infelizmente faleceu há alguns anos, ele, sem dúvida alguma, é ainda a minha maior referência. Que legal, nossa, isso é tão bom, porque a gente vê, infelizmente, em tantas sociedades de advogado que elas se desfazem por conflitos, por interesses diferentes, o que pode acontecer. E é tão interessante a gente ver porque eu vejo que a sociedade, ela é uma aliança. Sim. Então, quando você consegue estabelecer esse relacionamento de aliança, e ele não se desfaz com o tempo, e nem a morte é capaz de apagá-lo, e pelo contrário, se torna um legado. Sem dúvida. Uma referência, né? Sem dúvida alguma. Isso é difícil de se ver hoje em dia, e eu acho muito lindo. É uma graça porque a gente sempre pautou pela advocacia, pela paixão pela advocacia. Então esse sempre foi o nosso norte. E sempre, assim, capitaneado por ele, né? Ele sempre, pela experiência dele, né? E graças a Deus trilhamos um bom caminho. Isso é bom. Muito bom. Eu tive algo com o senhor, só que foi na pandemia. Olha só! E aí foi só online. Aí eu lembro que um dia o senhor foi lá na sala, quando as aulas tinham voltado presencial, e você falou, gente,
E a gente já não tinha mais aula Sim. naquele período. Sim. Aí você falou só pra conhecer a gente. Olha Você, só. gente, a gente teve aula na pandemia, então eu não conheço vocês pessoalmente. Você conheceu a gente pessoalmente. Falou oi, tchau. Desculpa, e não foi. me recordo. Olha só. Imagina, Porque esse período de pandemia foi muito complicado. Nossa, foi muito. Eu gostava muito das suas aulas, Não, porque eu sou civilista, né? Então, assim, Sim. sou suspeita pra falar. Mas a pandemia, né, realmente foi essa quebra aí dessa relação humana. Mas eu achei muito interessante. Eu lembro desse dia até hoje que o senhor falou na sala: oi, gente, sou eu, viu? Porque só via de forma virtual, Foi, né? foi. Verdade. E agora é um bate-papo assim mais rápido, a gente já tá caminhando pro final. Ai, que triste, mas assim, o senhor tem um código, um artigo do Código Civil que toda pessoa ou todo advogado deveria saber de cor? Ou não código, né? Às vezes um mantra. Eu falo muito para os meus alunos o seguinte: não se preocupe em decorar artigos, em decorar norma. Você tem que extrair da norma o melhor sentido dela. E para você extrair o melhor sentido da norma, você não pode decorá-la, porque você tem que considerar que ela está viva. E a cada leitura que você faz, ela pode ter um sentido. A cada momento histórico, ela pode ter um significado. Então, o conselho que eu dou: não se prenda à norma. Permita que ela tenha essa vida própria e cabe a você dar o melhor sentido a ela. Muito bom, muito legal. E teve algum livro que te marcou? Alguns. No direito, período de faculdade, um livro do ministro Luiz Roberto Barroso, que é a Interpretação e Aplicação das Normas Constitucionais, que eu gosto muito de hermenêutica. Então esse livro me marcou, é uma obra que mudou minha cabeça no direito mesmo, e me fez despertar essa paixão pela hermenêutica. E também, eu gosto muito de história, um livro que se chama A Era dos Extremos, de um historiador que se chama Eric Hobsbawm, que é um historiador egípcio, e é uma obra excepcional. Muito obrigada pelas indicações, vão anotando aí, pessoal. E não sei se haveria algo compartilhável, mas um erro que você já cometeu ou viu ocorrendo que te ensinou muito? É a falta de educação. É algo assim. A educação cabe em todo e qualquer lugar. O respeito com o outro, como eu disse lá no começo. Certeza. Por mais que você tenha do outro lado ali uma pessoa que defende um outro interesse, ele não é seu inimigo. Então é o respeito. Isso é fundamental. Eu acho que essa falta de respeito e essa confusão entre o que é profissional e pessoal. Então isso eu acho Com que certeza. acredito que seja uma área. Eu lembro que teve uma aula do professor Márcio. Eu gostava muito também das aulas dele, nossa, muito. E as provas dele eram difíceis, viu? Era uma questão só, valendo 20 pontos. Era ali que você tinha que se virar. E a questão inteira aberta, mas eu gostava muito das aulas dele. E aí teve uma vez que ele falou em sala de aula, eu nem sei o que a gente estava conversando. E ele falou: gente, haverão portas que vocês vão abrir com a gentileza e com o respeito. É você chegar num lugar e saber se portar, você saber pedir licença. E aquilo me marcou, assim, tanto, foi antes da pandemia. E eu nunca esqueci. Eu falei, há portas que o respeito, que a educação abrem, que a técnica não vai abrir, o seu diploma não vai abrir, que a sua educação vai abrir. Exatamente. Isso me marcou muito, sabe? Mas é isso mesmo. Agora, a Fadiva em uma palavra. Gratidão. E, para finalizar, deixa um conselho para os seus alunos ou um recado do fundo do seu coração. Nunca permitam que duvidem da capacidade de vocês. Nunca deixe que alguém coloque em xeque do que vocês são capazes. Que prevaleça, como nós dissemos aqui, a educação, o bom senso e o ideal de justiça. É isso.
Professor, muito obrigada pela sua participação. Adorei conhecer um pouquinho mais da sua história. Foi um prazer. Sua história pessoal, profissional. Sim. Muito nos ensinou. Adorei as suas dicas, seus conselhos. Eu vi que algo que me marcou muito na sua personalidade, eu não sei se eu falaria dessa forma, mas o senhor é um ser livre. E o senhor preza muito por essa liberdade. Sim. De não estar preso à norma, como a gente falou, de chegar numa sala de aula e não se prender ali a um resumo, mas poder deixar fluir. E eu acho que essa fluidez traz leveza. Quando bate um vento forte, ao invés da gente quebrar, a gente só enverga um pouquinho e a gente pode ser mais maleável. Sim. Eu acho que isso traz leveza pra vida e foi uma lição que ficou pra mim. Não, obrigado. Pessoal, muito obrigada pela companhia até aqui. O professor quer se despedir do pessoal? Muito obrigado e nos encontramos aí pela vida. Com certeza. Deixe seu like, compartilha com os colegas, com os amigos, entra aqui no nosso canal, assista os outros episódios e até o próximo FadivaCast. Tchau, tchau!